Fala pessoal, sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui, galera, ao nosso canal, sempre trazendo aí conteúdos diários para vocês sobre o Flamengo. Então, se você é novo, já deixa aquele like, se inscreva, ative o sino e compartilhe nossos vídeos com seus amigos. Vamos aqui para mais um corte que eu preparei. E a minha narração. Para fora, Campeonato Brasileiro, jogos que o Flamengo é mandante, então 19 jogos, você vai ter a chance de ver o jogo com a minha narração e com imagens na Flamengo TV.live. Para você que é de fora do Brasil, está morando fora do Brasil, está fora do Brasil, quer ver o jogo? Digite aí na sua barra de endereço, isso aqui, ó, que eu vou escrever agora. Ó. Fácil. Ó. Isso aqui, ó. Isso aqui que você tem que digitar lá na barra de endereço, se você está fora do Brasil, vai lá no seu computador, digita isso aí. Você vai cair nas opções lá de pacote, jogo avulso, todos os jogos e tal. Fora do Brasil, transmissão do Mengão no Campeonato Brasileiro como mandante, com a minha narração na Flamengo TV. Fora do Brasil, hein? Com imagens. Aqui no Brasil, com áudio rolando. Mas vamos voltar aqui. Detalhe é o seguinte: Arrascaeta, grande jogador, um dos maiores da história do Flamengo, mas tem sido comum nos últimos anos Arrascaeta estar machucado. Ele tem sofrido com muitas lesões e isso aí tem causado problemas. Arrascaeta é um jogador de 30 anos, né? Ele já vem apresentando um desgaste físico e uma fragilidade muito grande. E é claro que o departamento de futebol do Flamengo, principalmente o Boto e o Felipe Luiz, já observaram que num calendário puxado, minha gente, o Flamengo, se for longe em todas as competições que ele irá disputar, o Flamengo ele pode bater ali 85, quase 90 jogos no ano. E não dá para ter só um meia, no caso o Arrascaeta, e um jogador que tem apresentado uma sequência de lesões. Ele fica muitos jogos fora, volta, joga, fica fora, não jogará sábado contra o Internacional. É dúvida para o jogo contra o Deportivo Táchira na outra quinta-feira, a estreia da Libertadores da América. Então o Flamengo está de olho no mercado. E hoje surge a informação de que Andréas Pereira, lembra dele, né? Pois é, torcida do Flamengo, lembra do Andréas que passou pelo Flamengo. Infelizmente, ele ficou marcado por um lance naquela final da Libertadores contra o Palmeiras. Ele errou, escorregou e o Davidson fez o gol do Palmeiras. Mas é um jogador que nós podemos dizer que, claro, tirando esse lance histórico, ele teve uma boa passagem pelo Flamengo. Ele é bom jogador. E eu diria até que ele jogou na posição errada, porque ele é meia. Ele joga mais avançado. Só que naquela época o Flamengo tinha Everton Ribeiro e Arrascaeta, dois jogadores intocáveis. E aí ele falou: porra, vou ter que voltar um pouquinho e vou ter que virar volante, né? Deu no que deu. Ele estava lá atrás e tal. E, inclusive, ele jogou muito bem aquela partida contra o Palmeiras. Talvez tenha sido o melhor em campo. Ele é uma opção para o Flamengo. É um jogador que sempre declarou uma paixão pelo clube, é torcedor do Flamengo. O Palmeiras tentou a contratação dele agora, de tudo quando foi jeito, hein? Olha aqui. Tem várias notícias aqui dizendo que o Flamengo estuda a contratação do Andréas Pereira. É uma possibilidade, tá, gente? Não é apenas o Andréas. O Andréas é uma possibilidade, é um nome. E como ele é um jogador que já passou pelo Flamengo, que gosta do Flamengo, que a torcida conhece e é um meia, ele se encaixa exatamente no perfil que a diretoria do Flamengo está procurando um outro meia.
Ele é um jogador de 29 anos, né? Nasceu na Bélgica, o pai dele brasileiro, estava jogando na Bélgica, né? O belga Andreas Pereira, que hoje tem um valor de mercado de 20 milhões de euros. 20 milhões de euros. O Fulham, equipe dele, o valor de mercado é de 20 milhões de euros e ele tem contrato. Né? Esse é o valor de mercado atual. Ele jogou no Flamengo. Ele era do Manchester United, né? O Flamengo tentou primeiro adquiri-lo, mas depois houve uma pressão muito grande por causa do erro na Libertadores e o Flamengo não fez isso. E aí ele foi negociado pelo Manchester United com o Fulham por 9 milhões e meio de euros. E ele vem jogando muito bem. Ele tem sido um dos principais meias da Premier League nesses últimos anos. Ele chegou lá na metade de 2022 e tem jogado muito bem, se valorizou, vale 20 milhões de euros. Eu me lembro que ele se despediu do Flamengo ajudando o Flamengo. Ele fez um gol contra o Tolima, lá na Colômbia, um gol que ajudou o Flamengo a se classificar e a seguir na Libertadores da América, que acabaria sendo campeão. Andreas Pereira é um nome, é uma possibilidade, mas tem esse detalhe que eu falei aqui para vocês. O contrato dele vai até o meio de 2026 e para tirar ele de lá, o Palmeiras chegou a oferecer esse valor aí, de 20 milhões de euros, mas não deu negócio. Então, é uma pedida alta por um jogador já de quase 30 anos, que tem muita qualidade técnica. E aí a opinião da galera? Andreas Pereira, um dos melhores meias hoje em dia. Ele realmente é um cara que vem se destacando na principal liga do mundo, que é a Premier League, e jogando numa equipe pequena lá, né? Tem isso. Tomara que o Flamengo contrate o Andreas, Jefferson Flá. Já passou da hora do Andreas voltar ao Flamengo. Joga muita bola e ajudará o Flamengo na conquista de muitos títulos. Eu acho que ele, como meia, ele é uma reposição excepcional para o Arrascaeta. E ele é um cara